Bom, a avaliação de hoje é sobre o comentário que eu fiz de ontem sobre um evento que teve aqui na Avenida Brasil e respondendo a um vizinho meu que mora aqui na Equador, né? Eu moro aqui na Rua Uruguai. A distância aqui não deve ultrapassar 300 metros, mas ele fez um comentário na página, entre vários comentários, né, que ele fez. Ele destaca a questão da favela porque eu escutei o cidadão falando ali que a favela é deles e que quem manda na favela é eles. Então, assim, nós somos muito carentes de história do Brasil. Inclusive, eu estou dando uma analisada aqui no Brasil, uma história, a incrível saga de um país, do Eduardo Bueno, que é um jornalista, mas ele leu muito sobre história, se aprofundou muito. Eu considero ele um historiador e eu gosto da avaliação dele. Eu, particularmente, não gosto do termo, não é que não gosto, eu não utilizo o termo favela, porque o termo favela, ele se tornou algo de rebaixamento, de segregação. Isso tem a ver, se nós buscarmos na história, com a região de Canudos. E, estranhamente, a esquerda brasileira ela defende, né, a construção de Canudos, que eu também acho louvável a sua forma de, de sobrevivência no Nordeste daquele período do século XIX, né? E que traz também essa separação entre pobres e ricos, né? Então, o Canudos se torna uma comunidade, e não favela, né? Uma comunidade independente. E é claro que vai ter uma reação já de um novo sistema, que é o republicano. O Antônio Conselheiro, ele é monarquista, né? Deixando essa avaliação de lado, a favela em si é o nome de um arbusto que produz um fruto que as sementes é em forma de fava. Inclusive, essas sementes eram utilizadas para fazer farinha, rica em proteína, inclusive. E tanto a região de Canudo, né, com as suas construções debilitadas, e a própria moradia dos soldados que estavam, né, se organizando para atacar Canudos, era algo, eram construções precárias. E relacionando com a ideia de favela, porque o morro daquela região de Canudos era repleto desses arbustos chamados favela. E pelas construções da época, era uma forma de segregação. Por isso que chamava aqueles moradores de Canudos de favelados. Depois da queda de Canudos, boa parte daqueles soldados, em sua maioria negros, né, acabam vindo para o Rio de Janeiro, indo para os morros. E suas construções também eram precárias. E eles têm o histórico, né, da região de favela, né, dos arbustos lá da Bahia. E esse termo ele acabou se popularizando. E com o andar da política nacional, a república, todos os adventos e tal, os pobres começaram a ser afastados, né, dos grandes centros e indo morar para os morros, em situações precárias. Então, o termo favela, ele acabou sendo um termo pejorativo de uma segregação entre pobres e ricos, que quem mora na favela é o pobre, as construções são debilitadas, ruins, precárias, tá? E com o andar das décadas, aí vamos lá para a década de 40, 50,
você começa uma onda de criminalidade e tal. Então a favela também é um sinônimo de violência, de criminalidade, de droga. Que em 1990 o governo faz uma política que eu digo com a palavra eufemismo, né? Que é suavizar a palavra, né? A situação. Então, de favela, eles começam a chamar de comunidades, que é a ideia de suavizar o termo, justamente por conta dessa vinculação de favela, moradia, violência, drogas e tudo mais. Então, eu também não vejo essa palavra favela com algo positivo. Eu vejo que com algo negativo. Perdeu a sua essência lá de Canudos, enquanto arbusto, e se tornou mesmo de forma pejorativa, negativa. Então nós não podemos reforçar isso. Se as pessoas quiserem continuar chamando de favela, é um problema das pessoas. Mas eu penso que a cidade de Itapecerica da Serra, que é uma cidade histórica, ela não se favelizou. Fizeram dela a favela. É diferente. Porque os primeiros moradores, eles se organizavam aqui, suas casas e tudo mais. Quando você tem um boom do crescimento, né, em 1995, vem gente de tudo quanto é lado para Itapecerica da Serra e trazem suas experiências, né, semelhante àqueles soldados que saem da Bahia, de Canudos e vai para o Rio de Janeiro e tal, vão trazendo suas experiências. E aqui em Itapecerica da Serra nós tivemos muitas invasões. E essas invasões, sem organização, é óbvio, né? As construções são feitas de qualquer jeito, e aí falta tudo. Falta saneamento básico, falta saúde, falta educação, falta transporte, falta tudo. Então, é uma forma em que uma elite acaba separando. Então, nós não podemos entrar nessa onda do separatismo. Nós temos que valorizar o nosso espaço. E não é, na minha avaliação, não é com o termo favela. Tá? A nossa vila, e aí eu faço uma relação, quando eu falo vila, a vila operária e tal, porque eu tenho uma formação com a história do movimento operário. Mas se analisarmos a nossa história do Brasil, a gente vai perceber que esse termo favela, ele acabou sendo uma forma de segregação. Então me admira o próprio movimento negro ficar estimulando a ideia de favela, sendo que a favela é uma linguagem de uma elite contra a classe pobre. Então, vocês são favelados, sabe? A ideia da separação. Então, nós não temos que estimular isso ou absorver isso. Não. Aqui é uma sociedade e tem que ter uma organização. É isso que eu proponho para a cidade de Itapecerica da Serra. Se as pessoas querem transformá-la em algo negativo, é um problema das pessoas. Inclusive, ontem tinha que ter uma ambulância, tinha que ter a Defesa Civil, tinha que ter a GCM. Não aconteceu nada. Que ótimo! Mas e se acontecesse? Foi uma tragédia. Não foi uma tragédia. Respondendo também a um ex-aluno meu, querendo, né, explicar o vocábulo tragédia e tal. Tragédia é quando você não pode evitar. Tá? É como o caso da fábrica. Havia possibilidade de evitar aquilo ali. Então, eu não qualifico como tragédia. Por quê? Porque era algo que podia evitar. Se tivesse a fiscalização da prefeitura, se tivesse uma engenharia por parte da empresa, né? E se o candidato tivesse seguido a legislação e não fizesse comício dentro da fábrica. Está tudo interligado. Então, ontem aqui na Avenida Brasil, faltou segurança, faltou ambulância, faltou defesa civil. Que bom que não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Então, eu sou contrário, sim, ao termo favela. Favela está vinculado a uma segregação. E nós, que moramos nas vilas, com poder aquisitivo baixo, não podemos alimentar essa ideia da segregação. Saudações e até breve.